Se conselho fosse bom, não se daria, se vendia. Quem criou esse infeliz ditado? Você concorda? Eu não concordo. E eu posso falar por mim, eu já recebi muitos conselhos que foram bastante salutares para a minha vida. Você também? Bem, hoje no Direto ao Ponto nós vamos falar sobre aconselhamento bíblico. Porque sem dúvida, né? Um bom conselho já é maravilhoso. Agora, quando esse conselho é baseado, é inspirado na Bíblia, faz toda a diferença. E nessa noite, eu quero convidar você, né? Eu digo nessa noite, você que está assistindo nesse domingo, novo horário do Direto ao Ponto. Então, todo domingo, após o culto da Canaã Recife, nós estamos aqui com o Direto ao Ponto. Mas você está assistindo, né, posteriormente, de manhã, de tarde, de madrugada. Bom, para você, paz, meu irmão. Paz seja contigo. É um prazer muito grande, mais uma vez, eu, o evangelista Lucas Cavalcante, ter você em minha companhia, em nossa companhia, porque eu não estou só. Eu estou muito bem acompanhado com dois bons conselheiros. Eu quero apresentar, nessa noite toda especial, os meus convidados do programa de hoje, tá certo? Antes de apresentá-los, eu quero convidar você a se inscrever no canal Canaã Recife, onde você tem sempre um bom conteúdo, nos cultos, culto do domingo, culto da quarta-feira e também o Direto ao Ponto, que tem ajudado muitas pessoas através dos temas criteriosamente escolhidos, a fim de que você, querido, seja edificado através da palavra de Deus. Amém? Agora sim, eu vou apresentar os meus convidados. Aqui à minha direita, eu começo com o pastor Paulo Santos, da Primeira Igreja Batista de Pontezinha. Ele que é mestrando em aconselhamento bíblico. Paz, pastor, é um prazer tê-lo aqui no Direto ao Ponto. Boa noite, meu irmão Lucas. O prazer é todo meu estar aqui com vocês nessa noite para participar desse programa e abordando esse tema tão importante que é o aconselhamento bíblico. Que Deus abençoe a cada um dos ouvintes e que os ensinos de Jesus possa realmente entrar no coração de cada irmão que está assistindo nesta hora. Amém. À direita do pastor Paulo Santos, o pastor Henrique Soares, não é? Que recentemente pregou aqui na Igreja Canaã Recife, no culto da quarta-feira, que foi uma bênção, viu, amados? E continua a série Colunas do Caráter Cristão. Ele abriu essa série, foi uma bênção, um culto maravilhoso, teve conversão, foi tremendo. E você está convidado a participar, não apenas assistir aqui no canal, mas presencialmente aqui na Barão de Souza Leão, 1120, Boa Viagem. Pastor Henrique Soares, ele que além de pastor, é professor, mestrando em teologia e é pastor da Primeira Igreja Batista em Piedade. É meu vizinho, pastor. Seja muito bem-vindo nessa noite onde vamos falar de aconselhamento bíblico. Muito obrigado pelo carinho, Lucas. Quero já mandar um abraço ao amigo pastor Ezequias Bezerra, esse amigo de longas datas, e agradecer a Deus por esta igreja. Nós pregamos na quarta-feira, foi uma bênção de Deus. Nós falamos sobre o tema humildade, e a igreja é muito receptiva pela palavra de Deus, de maneira que é um prazer para mim, para o pastor Paulo, estar aqui com você, conversando sobre esse tema tão importante nesses dias difíceis de pandemia. É tão importante que a gente quer começar, como é de costume aqui, orando. Quero convidar o senhor, pastor, para que nesse momento o senhor venha orar, estaremos aqui em concordância, a fim de que todo o conteúdo do programa possa abençoar as vidas dos nossos telespectadores, dos internautas que estão assistindo, não é? Com certeza. Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua bondade sobre nós, pelos teus feitos, pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela vida do Lucas, que está aqui neste programa conosco. Obrigado pela vida do pastor Paulo, obrigado pela vida do pastor Ezequias, desta igreja. Obrigado por este programa, Senhor. Nos direciona, que o Senhor fale aos corações que estão em casa, principalmente, Senhor, aqueles que estão abatidos
neste momento. Que este possa ser um momento também, neste domingo, um momento agradável da tua presença. E que teu Santo Espírito visite os teus servos que estão assistindo neste momento. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Paulo Santos. Eu comecei o programa hoje lembrando um ditado que é muito conhecido, né? Que as pessoas dizem, rapaz, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu não sei por que criaram realmente esse ditado. Mas conselho é bom ou não é, pastor? O conselho, quando ele é bíblico, ele é mais do que bom. Ele é muito bom. Não é? E esse ditado popular, não é? É um ditado, não é? É um ditado que não tem, não é, a linha da verdade. Porque conselho, quando é um conselho bíblico, quando ele é bem dado, ele é muito bem-vindo. Não é? Pois é. Pastor Henrique, até porque a própria Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança, não é isso? Isso. Antes de iniciarmos o programa, você me lembrou do conselho que Jetro deu a Moisés. Verdade. Moisés Eu tenho até para mim, pastor, que a Zípora, ela deve ter falado com o pai, deve ter reclamado. Ô pai, eu não entendo meu marido, mas é o dia todo, entra à noite e com o povo aconselhando. Eu acho que Jetro foi motivado. Não está na Bíblia não, viu gente? Mas eu acho que... E Jetro chega para Moisés e diz assim, olha, não é bom o que você está fazendo, não é? Pois é, já começa aí, assim. O conselho veio na hora certa. Penso que alguns conselhos, principalmente os bíblicos, né, eles são direcionados por Deus. Amém. Quando nós estamos também. caminhando em direção ao erro, Deus coloca pessoas no nosso caminho para dar bons conselhos. É verdade. É isso mesmo. Bom, vamos falar então, vamos nos aprofundar no aconselhamento bíblico. Primeiramente, perguntando ao senhor pastor Paulo, o que é o aconselhamento bíblico então? Aconselhamento bíblico é um aconselhamento totalmente centrado na Bíblia. Então, quando se fala em aconselhamento bíblico, não pode ter outro conselho a não ser o conselho bíblico. Então, a Bíblia, ela tem todo, não é, o poder, não é, para trazer a pessoa, não é, a fé em Cristo. E também tem um poder para moldá-la, não é, essa pessoa, não é, no que Deus quer que ela seja depois que ela tenha Jesus Cristo no seu coração. Então, o conselho, aconselhamento, ele é totalmente voltado para a Bíblia. Então, a Bíblia, ela tem tudo que a pessoa precisa para viver uma vida piedosa. Né? No texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja totalmente perfeito e habilitado para toda boa obra. Então, o aconselhamento, quando ele é bíblico, ele é o verdadeiro, não é, aconselhamento. Amém. Pastor Henrique, eu entendo, pelo menos é o que eu penso, que o conselho de um pastor tem um peso. Tem um peso muito grande. Não é qualquer conselho. A ponto das pessoas estarem ali expostas, muitas das vezes. As pessoas contam segredos, não é? Situações que não contaria a qualquer um, dada a confiança que ela tem de que aquela conversa não vai sair dali, não é, do que nós chamamos de gabinete pastoral, positivo, né? Então tem um peso essa questão do pastor, do conselho do pastor. E aí eu lhe pergunto, tomando por base o que eu falei aqui, todo pastor também tem um pouco de psicólogo? Olha, o aconselhamento bíblico, ele é parecido com a terapia usada na psicologia. É parecido em que sentido? Sim. Na escuta, que a gente chama de aconselhando,
o psicólogo chama de paciente, certo? Então, nós estamos ali para escutar o aconselhando, que geralmente é um crente, é alguém das nossas igrejas, e à medida em que vamos escutando o aconselhando, já vamos também introduzindo o texto bíblico, que é o conselho em si, para a situação, para tentar resolver a situação, certo? De maneira que, enquanto o psicólogo aconselha com base na própria psicologia, em teorias de psicólogos, de teóricos da área, o pastor que utiliza o termo linha de abordagem, né? Isso. O pastor que é conselheiro bíblico, porque nem todo pastor é conselheiro bíblico, certo? Olha aí. Então, o pastor conselheiro bíblico, ele direciona toda a conversa de acordo com a palavra de Deus. Como o pastor Paulo bem disse, tudo é direcionado de acordo com as Escrituras. Porque nós entendemos que o que edifica a igreja é a palavra de Deus. Como bem citou o pastor Paulo, o texto de 2 Timóteo 3,17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós percebemos que um conselheiro bíblico, ele ajudará grandemente aquele que está necessitado, está passando por um problema na vida, um dilema, e o pastor conselheiro bíblico o direcionará, melhor dizendo, pelas Escrituras. Um passeio pelos conselhos bíblicos, né, extraídos da Bíblia. Ok. Além, o pastor Henrique já colocou que nem todo pastor é conselheiro bíblico, então daí eu já posso imaginar que existe uma formação para o pastor se tornar pelo menos teoricamente, existe uma formação. Que formação é essa, pastor? De conselheiro bíblico. Irmão Lucas, existe uma diferença entre conselheiro bíblico ou conselho bíblico e conselheiro cristão. Né? O conselho bíblico, como eu falei, ele é totalmente voltado para a Bíblia. E o conselho cristão, não é? Nem todo conselho cristão é voltado para as Escrituras. Certo. Porque o conselheiro bíblico, ele, além de ser cristão, ele se baseia na Bíblia. E o conselheiro cristão, ele é cristão, não é? Mas nem sempre ele se baseia no que ele vai aconselhar na Bíblia. Né? Pode ter um conselho da psicologia, né? E de outras correntes que não seja uma corrente bíblica. Agora, para ser um conselho bíblico, tem que ter uma formação. Não é? Nós vamos para a escola, não é? Aprender aquilo que o aconselhamento bíblico ela define para o conselheiro. Não é? Então, é muito importante essa formação para o conselheiro, porque ele tem que ter essa... No caso, então, o aconselhamento bíblico é uma cadeira da teologia. Não seria assim uma cadeira, mas é uma especialização. Não é? Entendi. No caso, eu estou fazendo o mestrado, né? Estou acabando o mestrado, não é? Foram 3 anos de teoria e 1 ano de dissertação, não é? Então, tem seminários que têm uma cadeira, não é? Que é dominada como aconselhamento bíblico, mas o conselho bíblico mesmo formado, ele é uma jornada, né? Que ele vai enfrentar ali para poder ter a sua formação. Ok. Pastor Henrique, quem é que pode aconselhar? No caso... do aconselhamento bíblico, né? Isso. O pastor Paulo fez bem essa distinção entre o aconselhamento comum, cristão, e o aconselhamento bíblico. Né? Quem pode ser um conselheiro bíblico? É alguém que estuda a Bíblia para ajudar pessoas. No caso da igreja, nós entendemos, pela palavra de Deus, que todos devem ser conselheiros bíblicos. A Bíblia diz para nós ajudarmos uns aos outros.
Verdade. A Bíblia, inclusive, diz para confessar os nossos pecados uns aos outros. É verdade que nem todos na igreja estão prontos para serem conselheiros bíblicos. Porque primeiro é necessário que se obtenha um bom preparo bíblico, tenha uma vida de oração, saiba guardar segredos. E hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas esse preparo, ele é acadêmico ou a pessoa pode ser autodidata, digamos assim? Geralmente na igreja eles são autodidata. Eles recebem um conhecimento do púlpito, através dos pastores. Geralmente os pastores, que são conselheiros bíblicos, eles repassam esse conhecimento para a igreja, de maneira a que o membro da igreja ele também tenha condições de ajudar o pastor nessa condição. Porque nem sempre um membro de uma igreja, um cristão, ele vai chegar ao pastor para contar seu problema. Às vezes tem vergonha, às vezes tem medo de uma disciplina, inclusive, né? E aí ele prefere falar com o irmão da igreja e não o pastor. É verdade que nós temos alguns casos em várias igrejas de quebra de código de ética. Não somente entre os pastores. Segura aí que eu quero lhe perguntar isso, Certo. exatamente essa questão. Assim, pelo que se fala em relação à psicologia, o psicólogo, o que acontece ali naquela sala de terapia, o que é falado no divã, não é, para os psicanalistas, Sim. os psiquiatras, psicólogos, eles não levam para casa. Ou seja, não compartilha nem com a esposa. É assim que também tem que agir um conselheiro? É assim. Ele pode levar para casa? É assim. De repente, um segredo que foi dito naquele aconselhamento, aí ele vai lá e fala com a esposa, com a família. Isso é ético? Deveria ser assim, como no caso dos psicólogos. Mas, como no caso dos pastores, nós somos pastores, é muito difícil você não se compadecer com a dor do outro. Sim. Veja, não é uma crítica que eu estou fazendo à psicologia, de maneira alguma. Mas o psicólogo, ele é pago para escutar alguém. É verdade. Então, existe aquele contrato de que o psicólogo não vai contar nada e também tem psicólogo que não se atém ao fato em si. Ele não se deixa levar pela dor do outro. Ele Entendi. é um técnico da Sim. área. Né? Ele é formado para isso. Verdade. Já os pastores é diferente. Porque os pastores lidam com as ovelhas diariamente, na igreja, nos cultos, em relações familiares. Né? Então é muito difícil. Cria-se um laço afetivo de amizade, certo? De maneira que é muito difícil você fazer essa separação do gabinete para casa. O bom é que os problemas, os nossos problemas, que dizem respeito à igreja, fiquem na igreja. Mas quando é o caso de um irmão nosso que está sofrendo e procura ajuda, é muito difícil nós também não nos envolvermos nesse problema a tal ponto de levarmos também para casa. E às vezes, as nossas esposas nos ajudam muito nessa área. Sim. Né? Porque nem sempre o conselheiro bíblico sabe fazer tudo e consegue fazer tudo. Às vezes tem alguém de fora que sabe da situação e tem condição de dizer assim, olha, por que não ir por aqui? Por que não ir por ali? A Bíblia diz assim, não seria melhor ouvir a palavra do Senhor? Não é? Então, no gabinete, a esposa do pastor não tem acesso. Não é? Mas quando alguém chega para a esposa do pastor e conta a esposa do pastor e ao pastor, muitas vezes a esposa do pastor também pode ajudar nesse problema. Fica até mais fácil. Né? Mas creio que para o psicólogo é um pouco mais tranquila a situação. Por quê? Porque o paciente vai lá, ele vai dar recomendações, vai escutar o paciente, vai dar recomendações ao paciente e o paciente vai voltar na outra semana. E aí ele vai ver se o paciente fez aquilo que ele pediu e retoma a ouvida do paciente e sucessivamente até resolver o assunto. É parecido também no aconselhamento bíblico. A ovelha vai no gabinete, ou na casa do pastor, ou na igreja, em qualquer lugar. Marca uma conversa, né? O pastor passa tarefas bíblicas a serem cumpridas. E aí, quando ele volta, a gente pergunta, olha, você
leu esse texto bíblico? Você memorizou? Você fez o que a palavra disse? E aí alguns dizem, não, a gente não fez. E, sabe, alguns não querem. Outros ouvem a voz de Deus, como diz em João capítulo 10, né? Que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, quem é crente ouve a voz de Cristo. Então, nós recomendamos o texto bíblico. Ele tem uma semana ali para lidar com aquele texto, memorização, trabalho a ser feito. E quando ele retorna, ele precisa dar esse feedback. Como num consultório de psicologia. Olha, pastor, eu fiz. Inclusive, eu pensei menos naquilo que eu fazia. Né? Às vezes é um pecado na área de prostituição, pornografia, que é muito forte hoje nas igrejas. Então, nas igrejas, entre os crentes. Né? Então, quando ele chega, a gente pergunta, olha, você, como foi o seu acesso à pornografia? Você diminuiu? Você fez o que a Bíblia recomendou? E aí ele vai dizer, não, sim, pastor, essa semana eu consegui, né, ficar mais livre. Às vezes é o fumo, é a bebida, o vício em si. E essa linha de trabalho, pastor, não pode causar também uma dependência? E aí essa pessoa confundir que o pastor, ele é o psicólogo dela, e agora cada passo que ela vai dar, que qualquer situação que lhe deixe segura, ela vai estar sempre lá batendo na porta do gabinete pastoral. Não há um perigo de se criar uma dependência. Eu acredito que muitas pessoas ficam nisso aí, né? Chegam a esse ponto, ou eu estou enganado? Há sim esse perigo. E o que fazer, então, Mas quando o pastor é um psicólogo, é um conselheiro bíblico, sim, ele trabalha de maneira a tornar o ouvinte, o aconselhando, independente. Por isso que a Bíblia, nessa área, é suficiente. Né? Porque assim, eu já vi situações, desculpa eu interromper, de, numa pregação, no culto, a pregação trazer a resposta para a pessoa. Sim. Viu, pastor Paulo? De uma forma muito clara. Aí termina o culto, aquela pessoa, aquela ovelha que estava lá, estava cultuando, que ouviu aquela mensagem, ela vai para buscar do pastor uma resposta que o pastor foi usado por Deus de púlpito e já trouxe para ela, e mesmo assim ela não captou. Tem isso também, pastor Paulo? Acontece, às vezes, essa observação que o irmão fez, não é? Mas não é muito comum. Não é? Mas essa E dá situação... dá vontade de dizer, mas irmã, Eu acabei de a senhora não pregar. estava no culto. Eu acabei de pregar exatamente esse assunto. O aconselhamento bíblico, ele tem uma diferença em relação ao aconselhamento psicológico. Não é? Porque o aconselhamento psicológico, ele visa a felicidade da pessoa. Não é? Trazer felicidade. E o aconselhamento bíblico, ele visa não a felicidade da pessoa, mas que a pessoa, não é, agrade a Deus. Então, a visão... Leva ela para um confronto. Isso. Então, o que é que ela vai fazer para agradar a Deus? E outra coisa, não é? A maioria das pessoas que procuram o gabinete pastoral para aconselhamento, não é? E também um psicólogo, não é? O que tem na sua vida, não é? É o pecado. A maioria dos problemas é pecado. E pecado, ele se trata com o quê? Com a Bíblia. Não é? Com reconhecimento, arrependimento, perdão. E é isso que, na maioria das vezes, não é, o aconselhamento bíblico vai tratar. Não é? Perfeito. Essas coisas que... E o aconselhamento bíblico, pastor, tem todas as respostas para os problemas da vida? Todas as respostas. Mas voltando um pouquinho à pergunta que o irmão fez anteriormente, se todas as pessoas podem aconselhar, eu queria só deixar um verso lá em Romanos 15, 14, Paulo diz aos crentes lá de Roma: estou certo, meus irmãos, estou a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de conhecimento, aptos para demonstrardes uns aos outros. Então, o crente, não é? O cristão, ele tem que ter conhecimento para poder, não é? Corroborou então com o que o pastor Henrique falou, né? Que Justamente. deveria ser
ofício de cada irmão e não cada irmão. apenas voltado para o pastor, para a liderança E, da, na da verdade, igreja. até coloca uma pressão em cima do pastor, sobrecarrega, porque muitas vezes somente ele consegue atuar nessa área. Hoje nós, conselheiros bíblicos, né, nós temos vários em Recife, Pernambuco, nós temos vários conselheiros bíblicos hoje, nós temos seminários que focam nessa área, justamente para ajudar a igreja a ajudar o pastor, certo? Entendi. Para que o pastor não fique sobrecarregado nessa área. Perfeito. A gente vai falar mais sobre esse assunto, um assunto muito importante. Inclusive, eu fiz uma pergunta para o pastor Paulo, que eu sei que o senhor já está aí com a Bíblia aberta para responder, né? Sobre a questão se o aconselhamento bíblico tem todas as respostas para os problemas da vida. Daqui a pouco o senhor responde, porque nós vamos para aquele intervalo, né? Terminamos assim o primeiro bloco. E lembrando, você que é um admirador desse trabalho, desse programa, o nosso programa é um programa de opinião. Geralmente não é debate, porque para debate teria que ter os assuntos polêmicos, ter uma pessoa que iria defender um lado e outra pessoa para defender o outro lado. Então, nosso programa não é um debate, é um programa de opinião. Então, se você tem se identificado e tem sido bênção para a sua vida, compartilhe. Né? Compartilhe. Se você ainda não fez aí, se você que já assiste o nosso canal, mas você ainda não está registrado, não é? Que você então possa estar também compartilhando dessa programação e abençoando outras pessoas, não é? Você possa se inscrever, essa é a palavra, fazer a sua inscrição, não é? Ativar o sininho também, não é? De notificações, para que você possa estar por dentro, possa ser notificado a todo tipo de conteúdo que nós apresentamos aqui no canal Canaã Recife. E outra forma também de você estar nos ajudando é através da sua generosidade, através da sua oferta. Não é? Você que é um servo de Deus entende o valor da oferta, não é? E também o retorno que ela traz para a sua vida, porque é uma semeadura. Então você pode estar nos ajudando, fazendo isso de uma forma digital, utilizando de toda a tecnologia. Há várias maneiras, tem o Pix da igreja, o IBAN, tem a conta no Banco Itaú e tem também aí, não é, o QR Code. Então você aproveita esse intervalo e você pode estar aí nos ajudando para que a cada dia possamos investir melhor nesse trabalho, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre aconselhamento bíblico. Até já. Vejo o céu se abrindo sobre nós. Eu vejo o Rei em glória vir reinar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará.
Jesus Cristo é o Senhor, pra sempre amém. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Vem reinar sobre as nações. Vem reinar sobre o Brasil. Estamos de volta com o Direto ao Ponto, hoje falando sobre aconselhamento bíblico. E eu já quero perguntar ao pastor, quero refazer a pergunta ao pastor Paulo sobre o aconselhamento bíblico tem todas as respostas para os problemas da vida, pastor? Eu queria responder essa pergunta fazendo outra. Quando você compra, por exemplo, um carro, e o carro dá um defeito, não é? Você recorre a quê? Ao manual, ou uma geladeira, não é? É Recorre verdade. ao manual, não é? Para ver aonde está o defeito. Então, quem criou o ser humano? Deus. Deus. Quem sabe todos os problemas do homem, do ser humano? Deus. Deus. Então, Deus é o único que tem todas as respostas para os problemas da vida. E as respostas estão contidas aonde? Na Na palavra. Bíblia, na palavra de Deus. É por isso que o aconselhamento é chamado aconselhamento bíblico, porque é um aconselhamento que vem diretamente de Deus. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 3, ele diz: visto como, pelo seu divino poder, tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida piedosa. É só buscar na Bíblia que nós vamos encontrar, não é? Que a Bíblia tem todas as respostas para todos os problemas que o ser humano ele venha a enfrentar. Vou fazer uma pergunta para os dois, né? Nós, desde 2019, desde o início do ano passado, que o mundo foi surpreendido pela pandemia, né, do coronavírus. E a nossa geração, antigamente a gente só ouvia falar sobre isso. A última que aconteceu foi a conhecida gripe espanhola, né? E agora o mundo, de uma forma perplexa, tem procurado a cada dia, né, se adaptar à situação que a pandemia nos impõe. Claro, tudo é com a permissão de Deus. Eu acredito, e aí eu faço a pergunta para os dois, porque são duas igrejas, apesar de serem batistas, as igrejas, mas uma em Pontezinha no Cabo, a outra é aqui em Jaboatão. Com a pandemia, o número de pessoas que procuraram vocês, os senhores, na verdade, para buscar um conselho, aumentou? Seja presencial, ou seja nesse novo modo que é home office, né, através de videoconferência, aumentou, a demanda aumentou? Eu costumo dizer, quando a gente está reunido entre os amigos, colegas, pastores, que o tempo de pandemia foi o tempo em que mais a gente trabalhou na igreja. E não foram serviços administrativos, foi lidando com o problema das pessoas. Então, geralmente, um ligava e dizia: pastor, a irmã fulana teve um AVC. Estava em casa, vendo os jornais, os telejornais, vendo as notícias, e de repente soube de uma notícia de uma pessoa da família, e aí teve um lado paralisado, vai para o hospital, aí a gente vai e corre no hospital. Aí de repente a gente já sabe que outra irmã está com síndrome de pânico, com medo de sair de casa, porque o coronavírus pode matar.
Aí já tem outro irmão com problema de coração, que não consegue sair de casa para nada, nem para ir para o médico, porque se ele pegar o coronavírus, ele morre. Tudo isso influi na vida das pessoas, principalmente na mentalidade das pessoas. Para o coração também, no coração também, né? Causa um desconforto mental terrível. E aí não tem como o pastor ficar em casa somente na frente da TV. A gente teve que ir para a luta. E foram muitos os pastores que ficaram com a igreja aberta. Nós ficamos com a nossa igreja aberta quase que todos os dias da pandemia, né? A gente chegava lá, eu chegava geralmente às 8 da manhã, ficava esperando alguma doação chegar, porque foi um período também muito difícil para as comunidades, os mais pobres. Então, geralmente, fizemos campanhas de arrecadação, e aí as pessoas iam lá, mesmo não crentes, iam na igreja e encontravam o portão da igreja aberto. Então, elas entravam, deixavam lá. Nós tivemos muitos casos de divórcio na igreja. O pastor Paulo também sabe bem disso, né? Segundo as estatísticas, juntando igreja e fora da igreja, nós tivemos um aumento de 26% nos casos de divórcio. O senhor fala essa estatística de uma forma geral? De uma forma geral, tanto igreja como no Brasil inteiro. Mas o senhor viu na sua igreja isso acontecer? Vi, sim. Teve dias de eu estar sentado lá na porta da igreja e chegar um rapaz, né, novo convertido, e tentar conversar com a gente para saber o que poderia fazer para melhorar o casamento. Pouco tempo depois, eles se divorciaram. E creio que na maior parte das igrejas, nós tivemos problemas ligados ao lar, ao relacionamento marido, esposa e filhos. Vou falar um pouquinho mais sobre a pandemia, mas em cima disso aí, para não perder o fio da meada aqui, do que eu quero perguntar, dentro do que o senhor falou aqui, sempre veio uma pergunta nova, né? O pastor, além de... É um pouco de tudo, eu imagino, né? Um pouco de psicólogo, um pouco de bombeiro. Isso. E já aconteceu com os senhores de receber uma ligação de madrugada ou dessa forma nova aqui, que é muito mais fácil a comunicação, WhatsApp, né? Dos senhores estarem dormindo em casa e receber de madrugada: pastor, a confusão está grande aqui, vem socorrer aqui, o pau está comendo. Já aconteceu com os senhores uma situação E aí, assim? Paulo? Comigo, graças a Deus, não. Não, né? A minha igreja é uma igreja relativamente Tranquila. pequena, tranquila. Graças a Deus. A maioria são idosos. Aham. E muitas pessoas, muitas viúvas, aí a maioria mulheres também, Aham. muitas viúvas, não é? Então, graças a Deus, ainda não tivemos Nunca esse tipo foi. de problema não, mas nós temos conhecimento de que, não é? Será que o pastor Henrique acontece. passou por isso? O Alguns senhor pastor? De madrugada, pastor Henrique? não. Mas eu estava no culto Expulsou da um quarta. demônio. Manifestou um demônio aqui, pastor. Eu estava no culto da quarta. E aí chega um irmão, né, com a esposa. E diz: pastor, já estou com as malas prontas para ir embora. Não tem mais jeito. Terminou o culto, ele me disse isso. Aí a gente vai para o gabinete, conversa, lê a palavra, acabou desistindo, né? Mas com cerca de 3, 4 meses, não teve jeito, eles, infelizmente, se divorciaram, né? Mas o conselho foi dado, o texto foi lido, o Espírito Santo falou, mas nem sempre as pessoas elas querem fazer aquilo que a palavra de Deus diz. O próprio Senhor Jesus disse: vós sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, o pastor às vezes já está pronto com o conselho, tem a recomendação bíblica, mas tem também o lado do pecado. E nem sempre o pecador quer deixar o pecado. E como é que fica o emocional do pastor? Porque tudo depende do ponto de vista. Vamos supor que o pastor passou horas ali aconselhando, mostrou, e de repente o desfecho, como o senhor colocou aí, neste caso, houve o divórcio, houve a separação. Ou seja, tudo que foi aconselhado entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Como é que o pastor ele lida
com esse, entre aspas, com essa, entre aspas, frustração, como é que o pastor lida também? Porque ele ouve muitas histórias, não é? E assim como um psicólogo, como um psiquiatra, às vezes tem aqueles dias tensos, não é? Que ele precisa, na verdade, todo psicólogo faz terapia, todo psiquiatra faz terapia, todo psicanalista, isso já está dentro, Sim. não é, do que eles aprendem. E eu pergunto, no caso, se fala muito de cobertura. O pastor tem uma cobertura. Ele é um conselheiro, mas ele É. também precisa Isso. ouvir conselhos. Isso. Como é que fica essa questão? Como é que esse conselheiro bíblico, como é que ele se blinda? Nós temos o pastoreio de pastores. Eu e o pastor Paulo fazemos parte de um pastoreio de pastores. E eu acho que eu sou um dos pastores mais novos. Paulo já tem uma estrada já pela frente. Mas no nosso grupo de pastoreio, nós temos pastores com mais de 30 anos de ministério. Nós temos pastores com 45 anos de ministério, como é o caso do meu pastor, né, Francisco Moraes. Então, a gente está sempre conversando nas segundas-feiras de manhã, que é o nosso caso. Sempre na segunda de manhã, nós temos cerca de 20 pastores estudando a palavra e lidando com as nossas imperfeições, dificuldades do ministério, sabe? Penso que quando um pastor ele não consegue resolver o problema de sua ovelha, é como um médico, um bom médico, que perde o seu paciente. Esse é o sentimento nosso, né? O médico fez de tudo, prescreveu medicação, cirurgia, não deu jeito. O paciente faleceu. Os pastores estão da mesma maneira. A gente prescreve a palavra, a gente acompanha, a gente está junto, mas quando não acontece de acordo com a palavra de Deus, a gente de fato fica entristecido, né? E recorre à pessoa do Espírito Santo, que sempre derrama graça sobre nós. E também a ajuda mútua entre os colegas, né? Na medicina, não é? Nem sempre o médico pode dar jeito, e até a pessoa mesmo, né? Ela não pode, mesmo o esforço que ela fizer. Nem o psicólogo, nem o psiquiatra, nenhum deles tem essa garantia, né? Agora para a pessoa que vai ser aconselhada biblicamente, não é? Questão das suas emoções, quando é pecado, aí tem jeito sim. Se ela quiser, se ela se submeter à palavra de Deus, ela vai ser curada. O pastor Paulo, o seu xará, o Paulo da Bíblia, ele tinha um cuidado. E quando não era a palavra, ele dizia assim, digo eu, não o Senhor. É preciso tomar muito cuidado quando se trata de conselho bíblico, de não ser a minha opinião, de não ser a minha ideologia. Justamente. Mas mesmo quando Paulo dizia, digo eu, não o Senhor, mas era uma palavra inspirada, não é? Uhum. É uma palavra de Deus que nós consideramos uma palavra inspirada. Agora, qual foi a pergunta? Não. Eu perguntei sobre a questão do conselheiro, As opiniões, né? de não esquecer um pouquinho a questão da Bíblia e ele, naquele conselho, ele passar a opinião dele, ele ter esse cuidado. O conselho bíblico ele tem que ter esse cuidado muito, né? Porque o conselho bíblico ele tem que aconselhar biblicamente, não é? Quando nós estamos aconselhando, nós usamos a Bíblia, né? E pedimos sempre que o aconselhado traga a Bíblia, não é? E pedimos para ele ler, ali é tal texto, não é? O que é que a Bíblia está dizendo? Ele vai dizendo isso. O que é que você deve fazer? Então, a linha do aconselhamento bíblico segue assim, não é? O que Deus está falando, o que a pessoa deve fazer com aquela E quando palavra a pessoa, quando no caso, como é que chama no caso, o que o senhor falou, quem está recebendo o conselho? O aconselhando. Aconselhado. Ou aconselhado ou aconselhando. O Né? aconselhando. Quando ele utiliza de um versículo bíblico isolado para justificar a postura dele, se torna mais complicado aconselhar uma pessoa assim? Tipo, só para ficar bem exemplificado aqui. Tipo, uma situação de casal. Aí ele diz, olha, lá em casa não está dando certo o casamento porque a mulher, sabe, edifica a casa.
e a tola derruba com as próprias mãos. Então ele já jogou para ela. Ele está dizendo que a casa desmoronou porque ela não é sábia. Tem gente que é assim, né? Isso. Tem gente que é maroto. Isso. Mas, nesses casos, a Bíblia é suficiente também. Não é? Porque a Bíblia vai dizer que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então não tem como ele ser É. escorregadio, não, Então, vai ter ele como. está Um caindo. conselheiro A própria mesmo, Bíblia, formado, ele vai saber Isso, isso. o texto bíblico que vai confrontá-lo, que vai Ele colocar ele no está lugar caindo dele. na síndrome de Adão. Não é? Mas Síndrome nós de Adão, é temos verdade. o antídoto, que é Cristo. Então, existem muitos divórcios que são por conta de incompatibilidade. Ora, mas a Bíblia não fala de divórcio por incompatibilidade do casal. Eu me separei porque a gente não deu certo. Ou porque a minha esposa era assim e eu só descobri depois. Né? A Bíblia não dá respaldo nenhum para isso. É como verdade. Adão dizer, foi a mulher que me deste, Senhor. Né? Mas quando Deus prescreve a maldição sobre o homem, sobre a mulher, o Senhor não isenta nenhum dos dois, nem muito menos a serpente. É Em verdade. Cristo, esses relacionamentos são refeitos. Então, as relações interpessoais em Cristo mudam. É o antídoto para o casamento. Então, aí a irmã chega e diz, olha, pastor, infelizmente meu esposo, né? Mas a gente tem outra resposta bíblica para isso. Então, geralmente é pecado. Pecado se trata com as Escrituras. E a Escritura sempre tem resposta acerca do pecado. E nesse caso, quando é um casal, quando é um problema do casamento, nesse caso, de comum acordo, entra o pastor e a esposa para ouvir um lado, ouvir o outro, no caso seria o certo isso aí, entrar o casal e não apenas o pastor, não apenas o conselheiro, numa situação como essa? Você pergunta o conflito. conselheiro e a esposa do conselheiro? A esposa do conselheiro. Isso depende se o casal que está sendo aconselhado quer. Porque às vezes tem situações que ele exige o segredo no gabinete. Então, nem a esposa, tem situações que nem a esposa vai saber do pastor. Né? Então, depende muito do casal que está sendo acompanhado. Se eles disserem, não, pastor, eu gostaria de conversar com o senhor e sua esposa. Então, a gente vai com a nossa esposa e conversa. Mas, então, não existe uma regra Isso, não nesse existe caso. uma regra. Mesmo sendo um conflito em que o homem tem a sua versão, a mulher tem a sua versão. Geralmente acontece de quando nós estamos sozinhos com uma mulher, Sim. a gente se resguardar e ter ou a nossa esposa do lado ou alguém preparado para isso. Porque nem sempre a esposa do pastor está preparada para aconselhar. Sim. Porque é necessário o segredo do gabinete, certo? Então, nem sempre a esposa está preparada. Às vezes, a esposa do pastor pode falar muito, né? Então, ela não pode estar naquele momento. Precisa ser trabalhada nessa área, né? Aí você já tem uma diaconia, você tem uma irmã. Mas, geralmente, a esposa do pastor é uma pessoa de confiança. Então, se a irmã quer, então a gente traz a esposa também para acompanhar, até mesmo por segurança nossa. Se ela diz que não, então, geralmente, nós pastores, eu acho que o pastor Paulo também é assim, né? Geralmente tem uma diaconisa do lado de fora do gabinete. O senhor falou isso, eu lembrei de um caso em que o pastor teve que pedir socorro. Isso, acontece. Porque foi uma armadilha. Mas tem casos... Foi tipo aquela mulher lá do Potifar, entendeu? Mas tem casos em que a irmã é que pede socorro também. Meu Deus, Certo? aí é mais Não é? complicado ainda. Por Hein? quê? Vai se aconselhar com pastores que não são preparados. Quando acontece isso, pastor? É uma tragédia, porque aquela irmã... É um escândalo. Ela já está buscando ajuda. Né? Mas isso não acontece só na área pastoral. Isso também acontece na psicologia, na psiquiatria. Nós temos vários casos de acompanhamentos com paciente e que o médico extrapolou os seus limites. Porque, né? de repente, vamos supor que aquele conselheiro não esteja bem em casa. Isso Pode acontecer, pode acontecer. não é verdade? E, de repente, o problema que aquela mulher vai trazer é o contrário do que ele está vivendo em casa. Vou ser bem mais direto.
De repente, aquele pastor está ali numa situação em que a mulher está no jejum, Isso. está na incontinência, não é? Muito espiritual e, sabe, não sabe dividir as coisas, e o pastor está lá naquela prova. E aí vem uma mulher, pastor Paulo, que vem reclamar do marido, que ela está disposta e o marido Isso. não está chegando junto e ele está a ponto de acabar o casamento. Qual é o cuidado que esse conselheiro tem que ter para ele não se envolver emocionalmente e trilhar o caminho do pecado? E além de não aconselhar a mulher, dar o bom conselho bíblico, ele, de repente, se corromper e até perder o seu ministério. Primeiro que tudo, não é? O pastor ele tem que estar bem com Deus, né? Fazendo sempre a sua devocional, orando, não é? Sendo um pastor que realmente tenha, não é, compromisso com a palavra, compromisso com o Senhor, né? Isso já vai livrá-lo, não é, muito de alguma tentação e um possível, não é, até deslize. E, em segundo lugar, é bom, quando se for aconselhar uma mulher, não é, que ela esteja só, ou levar a esposa, ou alguma pessoa, uma diaconisa, alguém da igreja, que acompanhe aquele aconselhamento, não é? Porque assim vai, não é, ali blindar todo e qualquer problema que venha Olha, pastor acontecer. Paulo, só para corroborar com isso, lá no nosso gabinete, eu pedi para colocar uma câmera, mesmo que sem microfone, mas tem uma câmera em Para ter cima uma de prova, mim, né? aqui, né? Porque É, às uma vezes boa pode ideia. acontecer de o pastor aconselhar ou a esposa ou o marido, e quando ele chegar em casa, né, o aconselhando, contar uma outra história. Ah, porque o pastor disse que era melhor separar de você. Está entendendo? Então, não é somente para a Mas prática. nesse caso aí, o senhor falou que a câmera não vai pegar áudio. Isso. Como então confrontar essa mentira? Sim, veja. Já Querendo que ou não- os dois estão na mesma sala, só os dois estão naquela sala. Querendo ou não, a gente tem uma pessoa do lado de fora do gabinete, certo? E a câmera apontada para os dois aqui na mesa também dá condições de fazer leitura labial. Querendo ou não, dá para se ter isso na câmera, certo? A nossa ideia de não colocar o microfone é pelo sigilo Sim. do gabinete, para que ninguém tenha acesso àquilo, certo? Não, mas o pastor pegou na minha mão. Não, mas ele deu em cima de mim. Ela deu em cima de mim. Isso tudo é resolvido, basicamente, primeiro, com uma pessoa do lado de fora ou dentro, devido à permissão do aconselhante, e uma câmera no gabinete, ou duas câmeras. Não se peca por excesso de vigilância. É né? verdade. Mas se peca por falta. Agora, o pastor tendo uma vida espiritual sadia, né? Isso. E mesmo assim, for aconselhar uma mulher e com uma pessoa, não é, a mais, é importante demais. Muito importante. Não é? Para evitar Verdade. qualquer dificuldade. Voltando para a pandemia, não é, a gente sabe que, além da realidade do fato em si, em que nós estamos acompanhando, não é? A gente sabe que a mídia tem um papel, um mundo de jardim maligno, e o diabo utiliza a mídia para potencializar aquela situação. E uma vez potencializada, a coisa fica mais nociva. E aí o emocional das pessoas fica completamente abalado. E a gente pôde perceber isso também dentro das igrejas. Até porque, e eu vou confessar para vocês, eu imaginei um dia que as igrejas poderiam fechar por conta de decretos, mas eu imaginei que seria na tribulação. Eu imaginei que seria numa perseguição. Eu confesso que eu nunca imaginei ser baixado decretos para que a igreja não pudesse abrir. E eu não estou aqui dizendo que está certo ou está errado. Eu estou falando que foi uma situação totalmente diferenciada, em que as pessoas que tinham um hábito de cultuar
não é? Graças a Deus que muitas igrejas desenvolveram o hábito do culto através da internet. Isso ajudou bastante, é um fato. Mas mesmo assim, a gente sabe de muitas pessoas que adoeceram. O índice de doenças emocionais, síndrome do pânico, depressão, ansiedade foi muito grande, não é? E aí eu pergunto, qual a esperança que o aconselhamento bíblico tem para essas pessoas? Quer responder, pastor Paulo? A Bíblia é um livro cheio de esperança. As pessoas passam por problemas diversos. Um deles, que atacou diretamente as famílias brasileiras, foi na área das finanças, não é? Na área da saúde, a perca de um familiar. Mas a Bíblia, ainda assim, nos dá esperança. Principalmente para aquele que está em Cristo. Principalmente para aquele que está em Cristo. Por isso que a tarefa do aconselhamento é muito importante nesse tempo de crise. As pessoas estão enclausuradas, elas estão dentro de casa, trancadas. O inimigo é invisível. A quem elas vão recorrer? Sabe? É o ótimo momento para recorrer a Deus. E quando não está com força nem para abrir a Bíblia, porque isso acontece, está tão desesperada que ela nem força para abrir a Bíblia tem, nem para orar, sabe? É Verdade. um bom momento para procurar o seu pastor, se é uma pessoa de confiança. Se o pastor não é uma pessoa de confiança, porque existem pastores que não são de confiança, infelizmente, né? Não guardam segredos, infelizmente. Mas você tem um irmão na igreja que pode lhe ajudar. Tem um familiar crente que vai poder lhe ajudar. Deus vai colocar uma pessoa no caminho para direcionar o indivíduo, a irmã em Cristo, o irmão em Cristo, no caminho da palavra de Deus. Qual é o problema? É que quando bate o desespero, alguns crentes começam a bater em todas as portas, achando que encontrarão solução. Nesses momentos de crise, nós temos que ter bons crentes ao nosso lado. Pastores sérios, irmãos em Cristo, sérios, bíblicos, que possam nos ajudar com maturidade cristã, não é? Que nos dê conselhos para a vida eterna, que nos ajudem, que ajudem a fortalecer a nossa fé. Pastores, no caso, os conselheiros bíblicos, aqueles que têm uma formação, aqueles que são especializados, o senhor falou que nem todo pastor é. Esses conselheiros bíblicos, você tem alguém que está assistindo agora o nosso programa, que está querendo um aconselhamento diferenciado, de uma pessoa preparada, que não é apenas pastor, mas tem essa linha de trabalho, né? No caso, o pastor, por exemplo, é um mestrando, né? Isso. O que é que ela tem que fazer? Onde encontrar esses conselheiros? Esses conselheiros, né, conselho bíblico, ele com a formação aqui em Recife é difícil. Com formação. Mas existem muitas pessoas assim especializadas que estão prontas, aptas para, não é, aconselhar. Pastores, não é, e alguns irmãos Da própria igreja. da própria igreja. Tá? Mas pessoas formadas, não é, aqui em Recife é difícil. Agora, encontrar. só aconselha pessoas da igreja ou de repente alguém que está nos assistindo, não é evangélico, não é crente, mas gostou do bate-papo aqui e pensou assim, puxa, eu já até fiz terapia, mas eu quero ouvir um conselho bíblico, eu me interessei. Sim. Já que foi dito que a Bíblia tem resposta, e de repente, já está chegando no final, né? Está nos minutos finais, a produção já deu toque para mim. Eu aproveito, claro, nessas considerações finais, que cada um vai ter um minuto. Vocês deixem o contato, se de fato atende só pessoas da igreja ou pode atender alguém que não é. O aconselhamento bíblico, não é? A gente já está dizendo, é aconselhamento bíblico. Não é? Uma pessoa que não tem assim, não teve um encontro com Jesus, não é? Dificilmente ela vai obedecer aquilo que a Bíblia está mandando, não é? Porque
a pessoa só vai ter sucesso no aconselhamento se ela realmente obedecer aquilo que a Bíblia, não é, está mandando. E o crente, ele tem o Espírito Santo de Deus, não é? E às vezes ele não obedece, mesmo tendo, ele não obedece. É por isso que acontece divórcios, não é? É que acontece muita, às vezes, depressão, não é? Tristeza, não é? A pessoa fica num luto, não é? Assim, grande, que chega até ao ponto de ficar deprimida. Então, por quê? Porque não obedece aquilo que a Bíblia tem como mandamento. Mas uma pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo, pode sim, não é? Receber o conselho, procurar, um não é? Não pastor. tem problema nenhum, não é? A gente vai aconselhar, a gente vai, não é? Mostrar a palavra de Deus, o que é que Deus realmente tem para ela, e aí ela vai decidir se vai obedecer ou não. Porque se obedecer, com certeza, a sua vida vai ser totalmente transformada. Porque a palavra de Deus, ela garante isso. Eu costumo dizer que a pessoa que está numa igreja, você que é da igreja Canaã, por exemplo, né? Então você precisa procurar primeiro o seu pastor. É a primeira pessoa que você deve procurar na igreja. É o seu pastor, sabe? Então, você tem um pastor aqui na igreja, você tem vários pastores que trabalham com acompanhamento de pessoas, né? Somente num caso extremo, de uma possível não confiança em algum pastor de alguma igreja, ou da sua igreja que você faz parte, aí é que você procuraria uma outra pessoa, né? Porque às vezes pode acontecer da pessoa dizer, não, eu não gostei de estar com fulano, com o pastor Beltrano, né? Aí você procura uma outra pessoa, mas o primeiro é buscar a ajuda do pastor da sua própria igreja. Às vezes, o que acontece é que alguns crentes preferem pagar uma consulta com o terapeuta do que falar com o pastor. Às vezes tem medo de ser disciplinado, ser incompreendido, não ser acompanhado, sabe? Aí acabam procurando ajuda fora. Mas muitas vezes essas ajudas fora não chegam ao êxito. Por quê? Pecado só se trata com a palavra de Deus. Amém. Então, quando o psicólogo é um cristão, sabe? Quando ele tem essa linha do aconselhamento bíblico, é uma maravilha. Mas a gente sabe que é difícil encontrar psicólogos cristãos, conselheiros bíblicos. Ok. Mas aquele que não é crente, não faz parte da igreja, está ouvindo a gente, está vendo a gente, né? Então ele pode entrar em contato com o pastor desta igreja, o pastor Ezequias, podem entrar em contato com algum de nós aqui, o pastor Paulo, certo? E a gente, se nós não pudermos acompanhar, mas nós indicaremos outras pessoas também para Perfeito. esse acompanhamento. Já está no limite do tempo aqui, mas eu tenho que fazer uma pergunta que estava aqui na minha cabeça. Existe uma linha da igreja moderna, não é? Que é em célula. E parece que tem muito a ver com o conselho de Jétro, né? Porque a gente vê no cenário só Moisés aconselhando, mas Jétro diz, levanta aí líderes de 1000, de 100, de 50. E, assim, para você, só aquele problema cabeludo. Deixa eles resolverem os problemas menores. Então a gente vê aí, é até utilizado esse método até para empresas, né? Para consultoria de empresas, não é? Que é um método realmente muito eficaz de dividir o peso. E parece que é uma linha mais moderna da igreja, onde tem coordenador, supervisor de rede, aí tem os líderes de cada grupo, não é? O senhor concorda com esse modelo? Realmente ajuda? De repente o peso fica menor para a figura do pastor? É uma pergunta difícil. Né? Não é? Porque é uma linha... Logo no final, né? Que... É uma linha tênue. Porque se aqueles que estão na ponta, que estão nos grupos, não forem, de fato, preparados para ouvir problemas, o problema na igreja será catastrófico. Uhum. E nós já vimos isso em algumas igrejas. Viu, né? De a pessoa que faz parte da célula e se consultar com o líder, aí o líder vai e conta. Não, daqui a pouco o problema está em toda a igreja. não dá um conselho bíblico, é um conselho dele. Não é? Agora, geralmente, as igrejas que trabalham com pequenos grupos, com células, como é chamado em alguns lugares,
os líderes são preparados e acompanhados pelo pastor da igreja. Isso. Então, a ligação está muito presente ali, muito forte, sabe? Perfeito. Então, mas pode acontecer sim. Olha, esse assunto é muito pano para manga, viu, gente? É Então, verdade. produção, fica a dica aí para a gente falar sobre igreja em célula numa nova oportunidade. Eu quero agradecer aos pastores. Em um minuto, querem falar alguma coisa para acrescentar o tema, enriquecer o tema? Primeiramente, pastor Paulo. Eu só queria dizer que o aconselhamento bíblico, ele se propõe a aconselhar pelas Escrituras. E a pessoa terá uma palavra diretamente vinda do Senhor, não da parte do homem, mas da parte de Deus. E dizer também que o aconselhamento bíblico, ele é o único que traz esperança. Uma esperança viva e uma esperança realmente do Senhor. Em Romanos capítulo 8, verso 28 e 29 diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, quando a pessoa realmente crê, vai cooperar para o seu bem. Lá em Salmos 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Então, Deus é um Deus conosco. Essa é a promessa do Senhor. Ele está conosco em toda e qualquer situação. Então, o aconselhamento bíblico é um aconselhamento que traz esperança para a vida. E pastor, o Senhor Jesus é chamado também de conselheiro, né? Isso. Conselheiro, Maravilhoso. Deus forte, Pai da exato. eternidade, príncipe da paz. Verdade. Pastor Rick, suas considerações finais. Você que nos assiste, você pode entrar em contato conosco. Você pode entrar em contato com o pastor Ezequias, o pastor dessa igreja. O irmão Lucas também, não é? Você pode entrar em contato. O importante é você buscar ajuda. Buscar ajuda do alto, principalmente. Não é? Então, você, ao invés de ficar em casa reclamando da vida, ou se afundando nos problemas, busque socorro. Nós temos homens de Deus, mulheres de Deus para ajudar você na igreja. Então, busque essa ajuda. Eu não tenho dúvida, o Senhor terá compaixão de você, ajudará você nesse dilema que você está enfrentando. Obrigado, pastores, pela Nós disponibilidade de a oportunidade. tempo de estarem aqui no Direto ao Ponto. Fica o convite para uma nova oportunidade para a gente Se falar Deus assim de permitir. assuntos que vão ajudar os nossos telespectadores, os nossos internautas a viverem melhor. Falamos aqui sobre aconselhamento bíblico. Sabe, o conselho é muito importante. Eu quero terminar falando sobre, dando um exemplo aqui de um conselho bem aplicado, né? Às vezes o conselho, ele é interessante, a pessoa não entende. A pessoa que ouve o conselho, às vezes, ela quer confrontar, mas se é bíblico, tem que ser praticado. Eu lembro, não é dentro dessa categoria de conselho bíblico, mas que uma mulher foi procurar um advogado para buscar o divórcio. E o advogado era um cristão, era um crente, era um servo de Deus. E ele, de uma forma, com muita sabedoria, ele percebeu que aquela mulher estava com muito ódio do marido, queria se separar. E ele disse, olha o conselho que ele deu para ela. Se você se separar, é tudo que ele quer. É tudo que ele quer, a separação. Então, por que você não procura agradá-lo? Por que você não procura conquistá-lo novamente? Assim, deixar ele surpreso com o seu tratamento. E quando ele se apegar de novo, aí sim, você vem aqui que a gente vai realizar o divórcio. Só que ele estava fazendo aquilo com muita sabedoria. Porque aquela mulher começou a tratar bem o marido, e ele marcou 3 meses para ela voltar. No primeiro mês, a mulher começou a tratar bem o marido, e o marido não entendeu bem. No segundo mês, o marido começou a retribuir. E no terceiro mês, a mulher começou a gostar da reação do marido. E o que aconteceu?
eles se apaixonaram novamente. No terceiro mês, quando eles voltaram lá para falar com o advogado, foram os dois. E o advogado chegou e disse, bom, eu estou com a papelada aqui, a senhora veio já com ele para a gente realizar o divórcio. E ela falou, não, a gente não veio aqui para divorciar, a gente veio aqui para poder lhe comunicar que nós não vamos entrar com a ação de divórcio, porque nós nos apaixonamos de novo e queremos... Eu vim aqui tão somente para agradecer, porque eu não sei se foi de uma forma... Se o senhor sabia o que estava fazendo, ele disse, eu sabia. É porque, além de ser advogado, eu sou um pastor. E a minha ideia foi salvar o casamento de vocês, e não apenas tê-la como cliente. E aí, foi nesse exemplo de conselho que eu fiquei pensando, puxa, o conselho é importante. Nesse caso. Agora, imagine um conselho bíblico, que é infalível. Não é? Então, que Deus te abençoe e que você procure, não é, o conselho à luz das Escrituras. Seja você lendo a Bíblia, seja procurando alguém na sua igreja de confiança. Que Deus abençoe vocês e até o próximo Direto ao Ponto, se Deus assim nos permitir. Valeu a companhia. Compartilhe esse conteúdo.